Pode abrir aí em Lucas. Lucas 15. Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Você pode se assentar aí no seu lugar, irmão? Irmãos, a mensagem de hoje é tão simples, tão simples. E eu não senti liberdade no espírito de complicar essa mensagem. Porque é para ser simples, porque é para todo mundo entender. Sem grande eloquência. A gente vai até parecer que está conversando aqui. Uma irmã mais nova falando com você. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a união que faz a força. Irmãos, dá uma olhada aí em volta, assim, olha aí para o seu irmão, ele volta assim para o templo. E comece a pensar, o que nos falta? Nós temos liberdade religiosa. Nós temos um templo, nós temos pessoas aqui muito talentosas, não temos falta de mão de obra, temos pastores, temos pessoas sábias. O que nos falta? E aí, conversando com meu marido, a gente pensando, o que nos falta? O que falta para a igreja avançar? E será, irmãos, se está nos faltando unir as forças em prol do objetivo certo? Denis leu no início, um só corpo. Paulo fala lá em Colossenses, membros de um só corpo. Temos braços tão fortes, com bíceps malhados. Temos lindas vozes. Temos pernas. Mas se esses membros não concordarem entre si, se unirem, o corpo não anda. Tem quem fala, tem quem prega. A gente já vai entrar no texto que nós lemos. O que estava acontecendo aqui, no contexto desse texto que nós lemos? Lá no capítulo 14, os fariseus estão questionando Jesus. Porque Jesus se assenta com todo mundo. Com rico, com pobre, com publicano. Ele assenta com o saduceu e assenta com o fariseu também. E eles estão questionando porque Jesus aceita na sua mesa todo mundo. E para Jesus explicar o ministério dele, ele faz um sermão de 3 pontos. Ele faz um sermão onde ele fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. É um sermão só, que às vezes a gente separa, né? Esse sermão de Jesus é para mostrar que o objetivo do Filho do Homem é resgatar o que está perdido. Não há
nenhuma outra razão para o filho ter vindo à terra. Ele poderia ter ido para a Grécia para se tornar um grande sábio lá, ou ter se ajuntado com os zelotes e ter tomado o Império Romano, mas esse nunca foi o objetivo de Cristo. Então, por que nós pensamos que vamos resolver alguma coisa através de outros objetivos que não aquele que o Senhor Jesus deu? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Só há um objetivo: resgatar o que está perdido. A ovelha vai para longe do aprisco. O pastor faz o quê? Vai atrás. A dracma se perde dentro de casa. A mulher faz o quê? Varre até encontrar. Dentro de casa. Já fica a dica aí. Quem pegou, pegou. Será que tem alguém perdido dentro de casa? O filho, os irmãos já conhecem a história, mas a gente vai focar hoje mais no irmão mais velho, porque essa é uma igreja formada de crentes antigos. E eu estou me incluindo, viu? Porque eu nasci na igreja e desde muito pequenininha envolvida nas visitas, na obra. Então, estamos todos aqui, farinha do mesmo saco. Os irmãos sabem que o filho sai, o filho mais novo pede a herança para o pai e sai e gasta tudo no mundo, né? Enquanto isso, o filho mais velho está onde? Está dentro de casa. Igual você aí, obediente, fiel, não se afasta. Já passou por todos os ministérios, né? Quem aqui já serviu em todos os ministérios? Eu já servi em todos. São poucos os que eu sou boa, mas já servi em todos. Aonde estava precisando. O filho mais velho permanece ali. Mas chega um momento que, pela graça de Deus, o filho mais novo cai em si. E ele decide voltar. E ele fica pensando: o que eu vou dizer para o meu pai, né? Eu vou pedir para ser apenas um servo. Ele era um filho, mas estava disposto a se tornar apenas um servo, só para poder estar de novo com o pai. Porque ele reconhecia que até ser servo do pai, apenas servo, era melhor do que não estar na casa do pai. Talvez você já até se acomodou aí a ser apenas serva. Você serve como ninguém. Mas o Senhor está te entregando hoje uma carteirinha de identidade escrito filho, filha. E você está com o sobrenome dele agora. Você não é apenas servo. Eu não vos chamo de apenas servo, mas agora também de amigos. Jesus disse assim. O filho volta, cai em si. E vamos aprender com o amor do nosso pai. Vamos ver o que o nosso pai fez. O pai da parábola que faz referência ao nosso Pai Celestial. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Eu gosto porque Jesus deixa claro, estando ainda longe, Jesus está dizendo nas entrelinhas que o pai estava esperando. Porque se estava longe, quem sabe aquele pai
no mesmo horário de sempre, ia até os portões, esperava para ver se vinha alguém. Será se alguém vai voltar hoje? Ele vê ao longe. E ele não é como um déspota, como um tirano, que espera com desdém para receber o filho. Ele não fica lá na sua postura de grande Deus em pé, esperando para que o filho venha e se ajoelhe. Ele sai correndo ao encontro do filho. Ele vai correndo. Esse é o Deus que você serve. Eu sei que por causa do nosso coração mau e cauterizado pelo pecado, às vezes a gente vê esse Deus como um Deus que está lá esperando. Não, ele sai para fora dos portões e ele encontra o filho ali. Ele vai ao encontro, porque foi isso que Jesus fez. Jesus saiu para fora dos portões. Ele desceu até as profundezas. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de ser Deus e assumiu a forma humana. Não bastava ser homem. Ele ainda não foi um homem cheio de status. Ele não veio como um rei, embora ele seja o rei dos reis. O pai vai ao encontro e abraça aquele filho. E o que esse pai faz? Ele coloca um anel em seu dedo, calçados em seus pés, e mata um novilho gordo. Talvez não aqui no templo, não sei, mas quem sabe se essa mensagem chegar até alguém. O pai tem preparado para o filho perdido anel e calçados e um novilho gordo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu vou além. Deus tem preparado isso para você também. Porque talvez você está aqui na igreja, mas ainda não experimentou ter os seus pés calçados pelo Senhor e receber dele esse anel de filho. Talvez ainda não usufruiu da graça que é entender que o Cordeiro Santo foi morto por você. E o Senhor está te convidando hoje para participar dessa festa. É a festa da salvação. Mas talvez a gente esteja mais parecido com o filho mais velho, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Vamos por parte. Ele estava no campo. Ele está lá, trabalhando, ralando na igreja, né? Sabe onde esse filho mais velho deveria estar? Ele deveria ter ido para os portões, junto com o pai, para receber o seu irmão. Nós estamos trabalhando muito no campo, igreja, e pouco nos portões. Tem alguém aqui hoje disposto a ir para os portões junto com o pai, para receber o que está perdido? Sem julgamentos. Nós não só iremos para os portões, como também correremos até aquele que está retornando e o abraçaremos. Mas o filho está lá, trabalhando no campo. E perceba a falta de intimidade do filho. Porque quando ele ouve a música e a dança, e ele quer saber o que está acontecendo, ele faz o quê? Chama um dos servos para perguntar o que está acontecendo. Porque ele não foi perguntar para o seu pai. Porque ele se vê como um servo. Ele tem intimidade com os escravos, mas ele não tem intimidade com o pai.
Você pergunta para todo mundo, mas não vai a Deus. Você não entende que Deus é o seu pai. E por não entender a paternidade, você também não entende a fraternidade. Quando eu estou falando você, é nós, viu? Nós não entendemos a fraternidade. E o servo respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo e o recebeu de volta. E aí o filho mais velho faz o quê? Comemora? O filho mais velho se ira, se enche de ira e não quis entrar. Deus está fazendo algo novo em nossos dias. E hoje Ele está te dizendo: você quer participar disso? Quer entrar para a festa? Ou vai ficar só observando do lado de fora com ciúme do seu irmão? Quem quer entrar para a festa? Quando você ouvir o som da música, da salvação, da celebração, do que Deus está fazendo, vence o ciúme da carne e faça parte da festa e entre. Mas o filho mais velho não entra. O filho mais velho fica de fora do que está acontecendo. Ele não entra, então seu pai sai e insiste com ele para que ele entre. O pai, ele não vai ao encontro só de quem foi lá para o mundo, ele vai ao encontro também de quem está dentro de casa, né? O pai vai até ele e insiste com ele. Então eu creio que hoje o Espírito Santo está insistindo com você aqui. Entra, vem fazer parte do que eu estou fazendo. Entra para dentro de casa, não fica só no campo como um servo. Entra também para a mesa. Vem ser filho também. O pai insiste com ele, mas ele responde ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Como um escravo. É assim que você está se vendo diante de Deus? Como um escravo? O escravo, ele tem o alimento. O escravo, ele tem a moradia. Mas o escravo, ele só serve para trabalhar. E se não trabalhar, perdeu a importância. Tem gente querendo comprar a identidade de filho. Tem gente querendo comprar o amor do pai apenas trabalhando. Essa não é uma mensagem para você parar de trabalhar na obra de Deus. Porque a seara é grande. E Jesus falou que estamos precisando de trabalhadores. Mas essa é uma mensagem que o Espírito está dizendo para você. Você não é apenas servo. Você é filho. O filho mais velho não entendia. Eu estou trabalhando como um escravo. É assim que ele se via. Eu nunca te desobedeci, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele está triste porque o pai nunca deu nenhum cabrito para ele. Perceba como ele não entende que realmente ele é dono daquilo tudo. Porque se ele entendesse que era dono, ele pegava um cabrito e festejava com os amigos. Traga os amigos para dentro da sua casa para celebrar o Senhor. Em volta da mesa para cultuar o Senhor. Você não precisa encontrar com o Pai apenas aqui. Aqui é um momento de culto em comunidade. Mas leva os amigos para a volta da sua mesa. Leva os amigos para a sua viagem. Leva os amigos. E o amigo principal vai ser Jesus. Leva o cabrito para os seus amigos. Você é filho.
Não precisa ter uma figura eclesiástica ao seu lado para que o seu pai esteja. Você é filho. Junta os amigos ao redor da sua mesa, crente. E come do cabrito. E festeja e celebra a salvação. E ele continua dizendo, reclamando com o pai: quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens, você mata um novilho gordo para ele. Quando volta para casa esse teu filho. Como ele não entende a paternidade, ele tem dificuldade com a fraternidade, né? Porque se esse senhor aí não é o meu pai, então quem está ao meu lado também não é meu irmão. Olha aí para o lado, ou para trás. Olha aí em sua volta. Essa pessoa aí, essa pessoa complicada, essa pessoa aí ao seu lado. Essa pessoa cheia de defeitos. Essa pessoa que talvez já te fez chorar. Essa pessoa é o seu irmão. Esse teu filho, pai, também é o meu irmão. É o meu irmão. É o meu irmão. E a gente percebe a imaturidade na igreja. E eu não estou falando dessa igreja, estou falando, é algo em todo lugar. A imaturidade a gente percebe quando há muita contenda e rixa e picuinha entre irmãos. Porque parece que é tudo menino pequeno. Para os irmãos entenderem melhor, a relação de Alana com a Aurora é muito diferente da relação de Leila com Ravena, não é? Por quê? Leila é mais velha, ela tem maturidade, ela cuida de Ravena. Se Ravena der um piti e num ataque de cortisol der um tapinha em Leila, Leila vai estressar e quebrar Ravena no pau? Não vai. Ou vai, Leila? Nos responda depois. Mas Leila cuida de Ravena. Durante esse tempo aí, né, Jeane passando por tantas dificuldades, a gente viu cuidar de Leila com Ravena, levando Ravena nos lugares. A Alana pode fazer isso por Aurora? Não pode. Por quê? Porque a Alana é imatura igual a Aurora. É briga o dia inteirinho. Aí abraça e beija e briga de novo. Aí abraça e fica assim. Eu vou cobrar a maturidade dela? Não vou. Eu vou ensinando para ela ir aprendendo, mas não posso cobrar a maturidade. Mas você, crente, nós não temos 4 anos de idade, não é verdade? Nós não temos 4 anos de convertido. Há quanto tempo Jesus nos chamou? Vamos combinar que já está bom, né? Vamos combinar de olhar para o nosso irmão com maturidade, reconhecer as dificuldades que ele tem e relevar e perdoar. E quem sabe até chegar nele e conversar, né? Se for algo que está te incomodando, chegar e conversar. Esse teu irmão, não fala mais esse teu filho, fala esse meu irmão. Então, sabe como Jesus conclui o sermão dele? O sermão de Jesus conclui assim: da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Olha a conclusão, o final é a chave de tudo. Disse o pai: vamos fazer uma dinâmica aqui. Feche os seus olhos e entenda que o pai está falando isso com você, tá bom? O pai te diz hoje: meu filho, minha filha, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu.
Mas nós temos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O grande foco do ministério de Jesus e o objetivo da igreja é achar quem está perdido. Achar quem está perdido. Nós precisamos encontrar os perdidos. E para isso a gente tem que entender que não se monta programações da igreja como se monta eventos. Isso que o Senhor está falando aqui hoje é para todo mundo. E não é só para esse povo. É para esse tempo. É para esse tempo. Nós vivemos na sociedade do espetáculo, do reality show. Vivemos no tempo das igrejas hipercontextualizadas, com explosão de dopamina, onde o culto tem que te prender, com frases de efeito para te emocionar. Mas o Senhor Jesus está dizendo que o objetivo ainda não mudou, a missão ainda não mudou. E a missão que Ele deixou antes de subir ao céu foi ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode até fazer outras coisas para tentar se livrar daquilo que realmente Ele está pedindo de você. Mas isso só vai te trazer canseira. Você vai ficar lá trabalhando no campo e não vai participar da festa e nem da celebração. Que hoje em nosso coração o Espírito Santo de Deus, assim como Paulo disse que o Espírito Santo produz em nós unidade, que essa palavra seja como remédio e produza unidade entre os irmãos, novos e velhos, pais e filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí podemos entrar aqui em alguns pontos. Talvez você está com essa dificuldade de lidar com um irmão mais velho que você. E hoje o Senhor expande a sua visão para você entender que esse irmão mais velho aí tão difícil já passou por muita coisa e talvez esteja reproduzindo o que fizeram com ele. Talvez você tenha dificuldade de lidar com um irmão mais novo e não com o mais velho, né? Mas hoje o Senhor te diz que Ele está fazendo algo novo com os mais novos também. Ele não trabalha só com uma panelinha da igreja, Ele trabalha com um povo. Jovens, meninos. Joel profetizou: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, servos e servas. É sobre todos. Que o Senhor produza em nós unidade. Em João relata a oração de Jesus antes de ser crucificado, no Evangelho de João. E eu acho interessante como Jesus está prestes a ser traído, negado. Jesus sabe de tudo isso, Ele está apreensivo, Ele está sentindo dores. Ele é homem, mesmo sendo Deus, Ele é homem.
e ele está sentindo tudo isso, ele chega a dizer: Senhor, se possível afasta de mim, aliás, ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque realmente era difícil o que ele iria enfrentar. Mas na oração de Jesus, ele intercede por nós. João capítulo 17, a partir do versículo 20. Nessa leitura, perceba algumas palavras-chave. Você pode identificar algumas palavras-chave aí? João 17, a partir do 20. Uma expressão-chave que Jesus usa. Vamos lá. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Uma expressão que Jesus usou aí algumas vezes, qual foi? Que sejam um. E Jesus usa a expressão plena unidade. E ele repete: que sejam um, que sejam um. E qual é o padrão? Como eu sou um em ti. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus, que é um, em perfeita unidade e harmonia. E o seu corpo também tem que estar em perfeita unidade e harmonia. Mas aí agora, a gente precisa fazer uma diferença, tá? Unidade não é uniformidade. Não é uniformidade. Teve um dia na casa de oração, já faz uns bons domingos que eu não vou, mas no último estava tendo um toró, uma chuvona, e a chuva me inspira muito, e eu fiquei olhando da janela, aquela chuva linda, e eu me senti inspirada, e comecei a adorar, e foi lindo, e eu nem me dei conta que a janela da casa de oração estava aberta. E eu acho interessantíssimo os contrastes de personalidades. E aí Simone já arrumou não sei na onde, nem sei onde tinha, rodo e pano, e fechou a janela e já secou lá. E eu fiquei pensando: gente, eu nem tinha percebido que a janela estava aberta. Engraçado. Nem todo mundo é Simone. Graças a Deus, nem todo mundo é irmã. Porque se deixasse, eu ia compor umas 300 músicas. A chuva ia molhar tudo. Alguém ia chegar, escorregar, quebrar a perna, levar para o hospital. Mas teríamos muitas músicas compostas. Olha que legal. Mas precisamos de Simones. Observando, servindo. E que eu também aprenda a ser atenta e a servir. Então não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. O que é unidade então? Paulinha trabalhando com aquilo que Deus deu para ela. E eu trabalhando com aquilo que Deus me deu. Mas de vez em quando também eu tenho que olhar para ela e aprender. Porque tem umas coisas que ela já aprendeu e eu não. Mas eu nunca serei como ela. Eu posso aprender, mas eu nunca serei. Unidade não é uniformidade. E que erro, né? Na igreja, quando a gente quer que seja todo mundo igual. Tem uma igreja por aí que eu não vou dizer o nome por falta, senão seria falta de ética, né? Ainda mais, não sei se está tendo live, não sei. Mas enfim, os pastores falam tudo igual, gente.
Isso não é unidade, isso é uma marca. Os pastores falam todos igualzinho o fundador, porque é a marca registrada, ele gera uma uniformidade, um padrão. Não é isso que Jesus pediu. Jesus pediu harmonia e unidade. É como na banda, né? Pensa se tivesse um tanto de bateria. Misericórdia. Os irmãos mais velhos já estão repreendendo em espírito. E se tivesse um tanto de teclado? Nós precisamos da bateria, da guitarra, do teclado. E que todos os instrumentos estejam afinados. Hoje o Senhor quer te afinar, para você dar o timbre que Ele espera de você. Tem violão desafinado aí. E Jesus quer afinar. Colocar uma pedaleira nova na guitarra, dar um timbre legal. Jesus te afina hoje para você ficar em harmonia. Você não vai ser igual o pastor, igual a irmã, mas você vai ser afinado para cumprir o ministério que o Senhor te confiou. E fazer parte dessa festa, e fazer parte dessa mesa, e fazer parte dessa celebração. Então o Pai é um, o Pai é um com o Filho, e o Filho roga ao Pai que eles também sejam um. Mas o que me prende nessa oração de Jesus é, porque ele diz assim: assim o mundo vai crer que tu me enviaste. Esse versículo está no meu coração há tanto tempo, irmãos, queimando como uma chama acesa mesmo. É difícil um dia que eu não me lembro desse versículo. Porque Jesus está dizendo que a forma do mundo crer é se nós formos um. Então quer dizer que essa é a chave? Então quer dizer que é essa a chave? Tem igreja pagando coach e está fazendo curso de neurociência para entender. E eles estão programando os cultos para tentar entender e ganhar mais almas. Mas quer dizer então que a chave é essa? É tão simples assim? Jesus está dizendo: eu rogo para que eles sejam um. Assim o mundo vai crer que tu me enviaste. É essa a grande chave. Vamos combinar. Tá difícil do mundo crer. Tá muito difícil. Porque nós estamos nos degladiando. Igreja com igreja, dentro da igreja, irmão com irmão. Se abrir a internet então, é briga. Tá muito difícil do mundo crer. Sinceramente, a gente tem que ter muita misericórdia dos perdidos, porque para quem está de fora, apenas recebendo as notícias da igreja evangélica, tá muito difícil deles crerem. Mas nós vamos nos unir, tendo um só objetivo, que é resgatar o perdido. O Ministério de Crianças e Adolescentes vai dar as mãos para o Ministério de Celebração, vai dar as mãos para o Ministério de Missão, vai dar as mãos todo mundo, porque é um corpo só, não é vários corpinhos. É um corpo só. Então nós daremos as mãos com um objetivo só, que é resgatar o perdido. Exemplos práticos de como fazer isso? Eu vou falando e o Senhor vai me batendo também, viu? O Celebração pode louvar não só dentro do templo, mas nas praças, asilo, orfanato. O MCA
Também pode servir não só as igrejas locais, mas as de fora. Eu já sei que os irmãos fazem isso, tá? Estou falando só para mim. Só eu que sou pecadora aqui. Como podemos fazer isso? O ministério de mídia pode ser não só para promover eventos, mas também para propagar o evangelho com todas as ferramentas possíveis. É um objetivo só. Nós queremos almas. Nós queremos almas. Nós vamos até os portões. Nós vamos receber o perdido. Tendo um objetivo só. Então hoje o Senhor te propõe, filho mais velho, filho mais novo, vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos por um objetivo só. Almas. Almas e almas. Para fechar, irmãos, fechar de uma forma bem leve aqui. Fechar de uma forma bem leve. Só vou falar daquilo que o Senhor odeia. Provérbios 6:16 fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Vamos descobrir? Olhos altivos, verdade. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. E o que Ele odeia mais que a 7ª? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Hoje o Senhor quer nos levar à plena unidade. Isso não acontece em uma noite de domingo, mas isso é um processo. Mas se há alguém aqui promovendo discórdia, é noite de arrependimento, amém? É noite de arrependimento. Tem um ponto de melhoria no seu irmão, algo a melhorar nele, chega para ele, vamos conversar. Talvez você ache melhor passar para a liderança. Mas não vamos fazer parte desse grupo que o Senhor detesta. Não vamos promover discórdia entre os irmãos. Você pode ficar de pé. Eu sei que é cultural da igreja. A igreja não gosta muito. Mas é simbólico. Por causa dessa mensagem, vamos ficar todos juntos aqui na frente. É na frente mesmo, não é nem no banco. É fazer uma oração, todo mundo aqui sentindo o cheiro do irmão. Você pode vir? Tá todo mundo cheiroso. Não é sentado não, é juntinho mesmo, para a gente orar juntos aqui. Sente o cheiro do irmão aí, pega na mão dele, ou abraça conforme a sua intimidade. Pode vir para frente, não precisa ficar separado não, nós vamos orar juntos mesmo. Se o Senhor te levar a pedir perdão para algum irmão, faça isso hoje. Sinceramente, esperar a Santa Ceia para fazer isso é puro ritual. É no dia a dia. A santificação é no dia a dia. É noite de arrependimento, porque mediante o arrependimento, o Espírito Santo vai operar algo em nós. Vocês querem fechar a roda? O que vocês estão... Aí. Aqui, princesa. Vem cá. Vamos falar para o nosso irmão aí. Você é meu irmão. Chega desse negócio de esse teu filho, viu?
partir de agora é: você é meu irmão. E vamos amadurecer em nome de Jesus. E nos arrepender de toda picuinha, de toda discórdia. E viver esse processo de unidade. Jesus usou a expressão plena unidade. Não é uniformidade, mas é unidade. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir em oração. Não é homem que te conduz, não é celebração que te conduz. É o Espírito Santo que age nos corações, levando ao arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor, pelo ciúme ministerial, Senhor. Nós não damos conta de nada sozinhos. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã. Oh meu Deus, nós não vamos avançar sozinhos. A mão tem que estar ligada no braço. Oh meu Deus, o braço tem que receber o estímulo necessário. Nós precisamos estar ligados um ao outro. Senhor, nos cura, nos cura, nos cura. Nos cura hoje. Os neurônios que não estão recebendo estímulos, meu Deus, que não estão obedecendo a ordem da cabeça, meu Deus. Que haja cura, cura no teu corpo hoje, em nome de Jesus. Nós vamos obedecer a Cristo, que é o cabeça. E o objetivo de cada ministério será ganhar almas para a glória de Deus Pai. Avançando para a glória de Deus Pai. Nos perdoa, Pai, quando os nossos lábios se apressam a falar do nosso irmão, sendo que os nossos pés que deviam se apressar para ir até os portões recebê-los. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos te servir. Oramos em nome de Jesus. E pedimos, aperfeiçoa, por favor, Pai, essa obra em nós. Aperfeiçoa ao longo da semana, ao longo dos anos. Aperfeiçoa, por favor, Jesus. Que o inimigo que vem para roubar sementes seja repreendido em nome de Jesus. E que a semente plantada hoje cresça e dê frutos. Amém? Abrace seu irmão. Já desejo uma boa noite. Quem sabe você tem uma palavra para liberar para o seu irmão. Os irmãos estão cientes dessa descoberta científica a respeito da polilaminina? Pode ir se assentando aí que eu vou contando. E eu creio, irmãos, que essa polilaminina é como uma parábola para os nossos dias. Por que uma parábola? Porque a laminina não faz nada sozinha. Quando ela sai do corpo, ela perde a eficácia. E é aí que entrou a cientista, né? E conseguiu fazer a polilaminina, esse agrupamento. Juntos, eles conseguem reverter os som. A laminina sozinha não faz nada, mas a polilaminina consegue reverter os quadros e faz até paralítico andar. Juntos nós vamos avançar. É juntos. Amém? Glória a Jesus. Oportunidade de estar com o pastor Silvano para nos despedir. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmã, por deixar Deus te usar para trazer a palavra. Nós vamos
encerrar, mas eu gostaria de não é pregar de novo não, viu gente? As pessoas ficam preocupadas que a gente vai pregar, não quer pregar de novo não. Mas tem coisas que a gente precisa ter uma palavra pastoral, né? Enquanto a irmã estava falando ali a respeito dos instrumentos, o Senhor estava me trazendo algumas coisas dessa questão da unidade. E quando a gente precisa trabalhar isso, né, na igreja, na verdade quem faz isso é o Espírito Santo, mas a gente é que precisa, né, dar lugar para Ele trabalhar à medida. Por isso que Efésios capítulo, a Paulo vai dizer em Efésios, né, no capítulo 4, à medida que cada um faz a sua parte, né, em amor, o corpo vai crescendo, né, o corpo vai se ajustando. Mas o Senhor me trouxe à memória ali algo no início da igreja primitiva, onde a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e todos os dias, de casa em casa e no templo, não cessavam de falar, de pregar o Evangelho. Mas antes da pregação vem essa unidade, vem esse compromisso. Mas chegou um momento que a unidade, ela estava sendo ameaçada por alguma situação que surgiram. E aí a situação que Deus me trouxe à memória ali foi Ananias e Safira. Eles não estavam no mesmo propósito, mas Deus deu uma chance para Ananias e Safira se arrepender. Ou pelo menos quando ele pergunta, né? Quando ele faz a pergunta, ele está dando a chance para que Ananias se arrependa. Só que Ananias confirma, né? E aí depois, quando vem Safira, ele pergunta de novo: Safira, foi assim, assim, assim? Ele está dando uma chance para que ela também se arrependesse. Só que ela não se arrepende. E aí vocês vão ver depois na sequência do texto que aquilo trouxe temor na igreja. Trouxe temor, porque Deus faz isso. E aí a mesma palavra, ela fez um link quando a irmã, ela colocou nos instrumentos. E aí isso traz uma tristeza para a gente como pastor. Mas os dois lados, né? Aquilo foi ruim para Ananias e Safira, sim, mas trouxe benefício para a igreja. E a gente pensa assim: puxa, mas uma coisa ruim que aconteceu com eles trouxe benefício para a igreja, fortaleceu a igreja. E aí eu digo para vocês, nesse link aí nos instrumentos, o Senhor disse: olha, infelizmente, imagine uma corda de um violão. Quando você está ajustando, quando ela não tem mais resistência, ela vai se arrebentar. E infelizmente algumas cordas vão se arrebentar. Que não seja você. Que não seja você dessa corda. Gira la súria, vai la súrias. Gira sin glórias, súrias. Deus, Ele está fazendo uma obra. E você precisa estar dentro dessa obra. Assim como Neemias. Eu não posso largar a obra. É a espada numa mão e trabalhando com a outra. Vigiando e orando. E fazendo a obra. E aí Deus vai fazer os milagres. Fiquem de pé. Querido e amado Deus. Obrigado, Pai. O Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida da Tua igreja. O Senhor é aquele que dá respostas quando nós clamamos por misericórdia. Quando pedimos e oramos, o Senhor nos dá respostas, Pai. E eu acredito, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele está fazendo uma grande obra, meu Deus. Ele está fazendo uma obra na Tua igreja do Maracanã, na Tua igreja aqui do Dr. João Alves. Não é uma obra física, meu Deus, mas é uma obra espiritual. Talvez muitos de nós estamos preocupados com estrutura, mas a maior preocupação nossa agora, Senhor, é com o espiritual. É com essa unidade da Tua igreja, para que a Tua igreja possa avançar.
Talvez muitas coisas tenham travado a tua obra, meu Deus, por causa dessa desunião, por causa desse compromisso que de repente, Pai, nós temos com a gente mesmo, não com a igreja do Senhor. Nós temos compromisso com os nossos ministérios. Talvez a gente se pergunte, Pai, mas pode acontecer isso? Pode, meu Deus. Aquela igreja de Corinto, ela estava preocupada com os ministérios dela, ela estava preocupada com os dons que cada uma delas recebeu, mas elas não entendiam por que tinham recebido aquele dom. Por isso, Pai, isso trazia encrencas, trazia problemas naquela igreja, e aquela igreja era desunida, meu Deus. Por isso, Pai, nós oramos nesse sentido. Às vezes estamos preocupados com os nossos ministérios, estamos preocupados, Senhor, com os nossos dons, mas não estamos preocupados com a obra maior, que é ganhar almas para o Teu reino. Então traz essa revelação no coração de cada um de nós, meu Deus, e que o Senhor, ó Pai, complete a Tua obra, porque a obra que o Senhor faz, ela é perfeita. Por isso nós te agradecemos.